Hello, pessoal, tudo bem? Desculpa a demora, hoje eu programei uma live diferente. Ao invés de fazer em casa, eu quis fazer aqui na clínica e o tema que eu quero falar para vocês é um negócio muito interessante, porque eu adoro máquina, mas eu adoro principalmente ciência e assim, a gente começou a bolar um sistema aqui na clínica que a gente chama de os 4 fantásticos. Né, Catherine, André Farias, Didi, Socorro Furtado, quanto tempo, que saudade, Rafaela, muito bem, Chiclete Violeta, hello, muito bem, gente, me perdoem a demora, mas eu me atrasei aqui no consultório, então hoje eu quis fazer um negócio diferente, vão dando os coraçõezinhos e divulguem isso, esse assunto com quem vocês acham que vão querer se interessar. Hoje eu quis fazer então de um jeito assim que a gente ainda não tinha feito. É uma live ao vivo aqui, porque eu vou falar de máquina, são os 4 fantásticos que a gente bolou, é um combo para tratar a flacidez. Flacidez de face, flacidez de corpo, né? Quando a gente fala em flacidez, a gente fica assim pensando, o que seria flacidez? A gente fez uns posts já. Eu me lembro que a gente botou no nosso IGTV uns posts sobre flacidez de perna, flacidez de braço, flacidez de face, etc. Mas hoje eu quero falar assim de um modo, ao invés da tecnologia só, mas da região. Então, nesses tempos tão difíceis que as pessoas têm tanta dificuldade para sair de casa, existe ainda um certo temor, a gente agregou coisas e é isso que eu quero falar para vocês. A gente agregou tecnologias. E por isso a gente são 4 tecnologias legais que eu vou destrinchar para vocês, porque as pessoas veem por aí nas mídias, mas tem muitas dúvidas em relação ao que é cada uma, como é que funciona. Então eu acho que mostrar o aparelho, falar sobre a tecnologia é muito mais assim produtivo, na verdade. Então é isso, eu vou falar para vocês o que na nossa modesta opinião a gente trabalha aqui na clínica para flacidez, face e corpo como um combo. Por que isso? Mas para que esse negócio desse combo? Porque na verdade, como hoje está tudo mais complicado, você sai menos de casa. Então, quanto menos você precisar sair de casa, melhor para o tratamento, melhor para você. Por isso a gente agregou as coisas. Existem uma infinidade de indicações, as pessoas são diversas, as pessoas têm genéticas diferentes, características diferentes. E é lógico que para eu falar um combo para milhões de pessoas, não funciona muito bem. Então, o meu objetivo com os 4 fantásticos, que são essas máquinas, é deixar claro assim que a gente está promovendo uma melhora na base, no que mais gera a tal famigerada flacidez, que é o quê? Internamente a musculatura e externamente a pele. Então, esse tipo de abordagem, eu acho mesmo, aliás, principalmente como sendo cirurgião plástico, eu acho que é muito interessante. Porque aqui ninguém está falando que as pessoas não vão mais ser operadas, não vão mais deixar de fazer plástica de barriga, lipos, retiradas de pele, de modo geral. A gente está falando daquelas pessoas que não têm uma indicação cirúrgica importante, mas já tem uma alteração dos tecidos, quer dizer, já tem flacidez e se incomodam com aquilo, mas não tem indicação de cirurgia ou não querem se submeter à cirurgia. Aliás, em tempos de pandemia, a gente tem dificuldades para levar o paciente para a cirurgia. A gente, por exemplo, agora, essas últimas 3 semanas, a gente não está operando, exatamente porque os casos aumentaram muito, as UTIs estão cheias, então a gente tem que tomar cuidado e a indicação está um pouco restrita. Então, mais do que nunca, esse tipo de abordagem com tecnologias que valham a pena, desde que sejam bem diagnosticadas, porque tem muita conversa por aí. As pessoas dizem que ninguém mais faz lipo, ninguém mais opera, ninguém mais isso, ninguém mais aquilo. Mentira, gente. As pessoas têm indicação de cirurgia sim. Agora algumas não têm ou não estão naquela hora, mas mesmo assim precisam de um diagnóstico legal. Então, o que a gente fez? Eu quero falar para vocês dos tais 4 fantásticos de um jeito bem rápido e prático. Eu não quero tomar o tempo de vocês, não. Então, aqui, no nosso entendimento, se a gente começa a falar principalmente sobre a flacidez de face, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar um paciente que nem eu, por exemplo, estou com 58 anos, o meu rosto ele começa a perder aquela fixação, aquela tensão,
a gente começa a ter uma descida da face e aí vem papada e aí perde-se a definição da mandíbula, enfim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente um preenchimento? Eu vou fazer um laser para melhorar a pele, tirar manchinhas? Não! Quando a gente fala de flacidez, eu preciso lembrar, como eu falei, só para dar uma repassada, músculo e aí pele. Então quando eu estou falando de músculo, na face, eu quero mais firmeza, mais tensão, eu vou pensar numa coisa, nessa tecnologia que está atrás de mim aqui. Tá vendo? Vamos chegar perto. Ó, esse aqui, gente, isso aqui se chama Ultraformer. O Ultraformer, ele é uma tecnologia baseada em ultrassom. Já falei sobre isso nos posts, mas as pessoas ficam em dúvida, o que é afinal disso? O ultrassom, evidentemente, não é luz, não é laser, o ultrassom é uma onda sonora. Então, esse treco aqui, o bonitinho, tá vendo? Ele tem cabeçotes. Esses cabeçotes têm uma ponteira, por exemplo, essa aqui. Então, eu selecionei essa ponteira, é o que a gente chama de ponteira 2, ou 2 milímetros. Essa ponteira, o que ela tem? Ela vai emitir, tá vendo? Essa abertura aqui na frente, ela vai emitir ultrassom. É um ultrassom focado de alta intensidade. Então, a gente tem a emissão desse ultrassom que vai passar pela pele, passar pela gordura e atingir a musculatura. De um jeito mais ou menos assim. A gente coloca, dispara lá, vai numa outra área, numa outra. Depois a gente vai fazer na posição contrária para a gente cruzar toda a região. Então, primeiro essa ponteira, que é de 2 milímetros, ela é mais superficial, ela estimula o colágeno superficial. Aí depois que a gente faz, claro que aí a gente vai selecionar as ponteiras aqui, e depois eu quero trabalhar a parte mais profunda. Então eu uso essa ponteira que a gente chama de 4,5 milímetros. Significa que ela é mais profunda. Então essa ponteira é que vai lá na musculatura. Quando a gente faz aqui no pescoço, por exemplo, ela entra, ela passa pela pele, atinge a musculatura que se solta ao longo do tempo e dá um dos fatores da papada. E esse ultrassom, que não é laser, não queima, ele vai fazer pequenas lesões na musculatura. E essas lesões, que a gente chama, elas vão ser cicatrizadas com o tempo. Então, quando elas se cicatrizam, eu gosto de dizer o seguinte, aí eu ligo o aparelho ali do Ultraformer, a gente vai ter o disparo de ondas de ultrassom que vão bater na musculatura. Vai queimar a musculatura. E essa queimadura, essa lesão, propicia a formação de cicatriz, né? Quer dizer, de fibrose. E aí, quando se cicatriza um ponto, e depois outro ponto, outro ponto, outro ponto, o que acontece? A musculatura se estira e fica mais firme. Portanto, a flacidez interna muscular, ela diminui muito. A gente tem estudos que mostram assim, uma retração muito interessante do que, por exemplo, na plástica a gente não consegue. A cirurgia plástica de face, a gente vai fazer o quê? Eu vou tirar, eu vou cortar os tecidos, eu vou descolar os tecidos e eu vou levar esses tecidos, mas eu não mudo a qualidade deles. Portanto, eu preciso desse tipo de tecnologia para me ajudar. Claro que incomoda um pouquinho. A Alice está aqui, né, Alice? Oi, querida! Está falando que dói, claro, porque o ultrassom ele atravessa os tecidos e a passagem da onda sonora dessa tecnologia, ela é como que eu falaria assim, ela disseca, sabe? Os outros tecidos, no caso a derme profunda, e aí a gente tem o alvo, que seria a musculatura, para fazer a retração. Gente, isso é muito legal. A gente fala assim, isso mesmo, Alice. Alice, oi, boa noite, querida. Sempre um prazer te ter aqui, e a todos vocês. Muito bem, Alice, obrigado. Pois é, gente, ultrassom é isso. Ele não trata 100% todos os tecidos, mas de todas as tecnologias que a gente tem tido nos últimos meses, nos últimos anos, essa é que talvez mais nos traga assim, uma real transformação tecidual. Às vezes as pessoas falam, mas eu fiz e ainda ficou um pouco. Gente, até quando a gente faz a plástica de face ainda fica um pouquinho. Não tem jeito. Sabe qual é o segredo? O segredo é você estar sempre se cuidando.
Não é virar escravo, não é ficar só agora devoto por essa coisa. Não, mas coloca isso como um hábito na sua vida, para melhorar os tecidos, para não deixar que as coisas percam a sua atenção. Bom, segundo fator desse nosso combo, os 4 fantásticos, é esse aqui, chama-se Agnes. Agnes é esse baixinho aqui, tá vendo? O Agnes, ele é uma terapia do seguinte, a gente tem essa ponteira aqui, aí a gente vai acoplar uma ponteira, tipo um cabeçote, que tem várias agulhinhas. Eu não abri porque é de uso individual, então não dá. Mas a gente acopla aqui nessa parte anterior e aí eu vou calibrar o aparelho. Por exemplo, o que significa Agnes? Agnes é uma combinação de 2 tecnologias. A radiofrequência, tá vendo? O Radio Frequency Fluence, que é uma tecnologia que aquece tecidos. E também nessa ponteirinha daqui a gente tem umas agulhinhas. Então toda vez que a gente coloca no rosto, por exemplo, opa, deixa eu passar aqui. A gente vai disparar e ao penetrarem elas vão disparar a radiofrequência que vai aquecer o colágeno. Então são 2 tecnologias. Então são 2 tecnologias nesse aparelho que são, primeiro, agulha. Isso chama-se microagulhamento. Doutora Adilson Farrapeira, um prazer tê-lo aqui. Que bom. A Luana, o Arisson, tanta gente legal. Então, gente, o Agnes, ele vai trabalhar a flacidez de um jeito mais externo do que, por exemplo, o Ultraformer. O Agnes, que é o nome desse treco, tem as 2 tecnologias do microagulhamento. O que é isso? Microagulhamento, vocês lembram daqueles derma rollers, que são aqueles rolinhos, assim, parece um barbeador. Já devem ter visto em posts, alguma coisa assim. E ao se passar na pele, essas agulhas vão perfurando. E ao se perfurar, eu vou criar uma área de reparação de tecido, que na verdade é uma formação de colágeno. Não é? Oi, Gorete, boa noite, um beijo, querida. Adora joias? Que bom que vocês estão aqui. Então, a primeira tecnologia do Agnes é o microagulhamento. Penetra na nossa pele, cada perfuração vai formar uma ilha de produção de colágeno e ao penetrar as agulhas liberam a radiofrequência. Exatamente isso aqui. Tá vendo? Radiofrequência. A gente escolhe as áreas que a gente vai trabalhar e eu posso assim mudar o tempo de emissão, por exemplo, que eu vou usar, a profundidade, que eu posso ir mais superficial ou mais profundo. Quanto mais profundo eu vou, mais eu vou aumentar a penetração, evidentemente, maior o estímulo de colágeno, mas também maior o incômodo. Por exemplo, aqui eu tenho 2 milímetros de penetração, realmente incomoda muito mais, mas principalmente para áreas assim como, por exemplo, o pescoço, sabe, essa flacidez que a gente tem na pele, eu já não tenho tanta, embora ainda tenha, porque eu faço o Ultraformer e o Agnes. Mas sabe as pessoas que têm aquela pelinha que quebra aqui assim? O Agnes é ótimo. Sabe aquela pelinha que quebra na região dos olhos, mesmo depois de um botox? O Agnes é ótimo. Lógico, eu estou falando o básico principal para as flacidezes. Se a gente for falar de colágeno, a gente tem ainda muito mais tecnologia, muito mais máquina. Mas olha, sinceramente, na minha experiência de já quase 30 anos, quer dizer, é nada, né? Um bebê, comecei ontem. Então, na nossa experiência, eu acho que o principal para o rejuvenescimento de face é trabalhar com essa visão de profundidade, de camadas que a gente tem. Eu tenho fios, eu tenho preenchedores, eu tenho bioestimuladores, eu tenho a toxina botulínica, eu tenho isso e aquilo. Mas a face a gente tem que entender como um órgão em camadas, uma estrutura em camadas. Não é só pele, não é só a gordura, eu tenho mais coisas. Por isso eu acho, na nossa modesta opinião, que o combo para a face que você deve fazer é essa associação do Ultraformer, que vai liberar ondas de ultrassom e que vão trabalhar musculatura, parte da gordura e na derme profunda. Isso é essencial, mesmo às vezes depois de uma plástica. Porque numa cirurgia plástica de face bem feita, é claro que vale a pena, é claro que você tem um ótimo resultado. Que bom, Kátia, que você gostou, um beijo para você. Que bom. Oi, Sayonara, que legal. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijo, beijo, beijo. Então, assim, mesmo depois de uma plástica,
a gente deve fazer uma manutenção para manter a estrutura, a tensão dos tecidos. Você não faz a reforma na casa e depois pinta a casa, arruma o jardim. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, gente, olha, dos 4 fantásticos, é esse bonitinho aqui, que é o Ultraformer, e depois o Agnes, o baixinho aqui atrás de mim. Eu acho uma combinação muito legal. Bom, aí a gente vai falar de corpo. Aí você me pergunta, mas o Ultraformer não é legal para o corpo? É legal para o corpo também. Só que às vezes a extensão das áreas ela se torna de um modo assim que talvez, inclusive do ponto de vista de custo, fica meio complicado. Então, para o corpo, como as áreas são maiores, a gente sugere uma outra história. É esse treco aqui. Gente, ó, eu estou aqui fazendo propaganda de máquina. Eu não estou fazendo propaganda de máquina, eu estou falando os nomes. Mas o que eu quero que vocês saibam é sobre tecnologia. Olha, a gente está vivendo hoje, por exemplo, tomei, graças a Deus, a minha vacina. E isso é tecnologia. A tecnologia traz vida, traz bem-estar, traz, sabe, autoestima, de um modo geral. Então, para que eu fale de tecnologia, eu tenho que falar o nome do treco. Não dá para falar, olha, esse negócio aqui, não dá, eu não consigo ser assim. Então, para corpo, uma coisa muito bacana, vocês desculpem essa coisa de estar mexendo e tudo, mas live, ao vivo, sozinho, e mostrando coisas, fica meio assim, mas espero que vocês não estejam muito tontos. Prometo que eu estou acabando. Então, para o corpo, eu acho que vale mais a pena, principalmente nas mulheres, que tem aquela associação de flacidez. Veja bem, o tema de hoje é tratamento, combo, os 4 fantásticos para face e corpo. Face, como a gente já viu, temos ali o Ultraformer, esse aqui, e o Agnes ali atrás. Acho que trabalha muito bem. Para o corpo, eu preciso de um pouco mais de coisas, porque a pele corporal, ela sofre a própria distensão normal do dia a dia, ela vai sofrer hormônio, poluição, no caso dos ciclos menstruais, então existe uma série de inflamações, uma série de alterações. Então eu acho bacana, para a pele corporal, na flacidez corporal, esse treco aqui. Tá vendo? Esse negócio chama-se Trínia, mas o que ele tem de especial? O Trínia, gente, ele é uma associação. A gente trata colágeno, celulite, flacidezes há muitos anos. A gente já usou um bando de coisa. Tudo que é o mais moderno a gente tenta trazer, não só aqui em Brasília, mas lá em Dubai também. Então, para a flacidez de pele corporal, a gente tem que entender a flacidez em si, mas um processo de celulite, que é muito comum nas mulheres e também em alguns homens. Celulite é uma inflamação no tecido gorduroso, então eu preciso trabalhar essas alterações como um conjunto. Não adianta só eu cortar a pele e puxar na minha cirurgia, que eu adoro. A gente precisa fazer isso algumas vezes, mas depois trabalhar a qualidade do tecido, não é? Muito bem, Karina, fazer Ultraformer da cabeça aos pés, não exagera, né? Não precisa ser isso tudo também. Do pescoço para baixo, eu sugiro isso aqui. Ó, tá vendo esse treco aqui? O Trínia. Ele tem cabeçotes. Isso aqui faz esse treco, tá vendo? É uma endermologia. Endermologia é um conceito antigo, é dos anos 90. Funciona muito bem para flacidez corporal, para melhorar buraquinhos de celulite, aquela casca de laranja, alguns casos de pós-operatório, pacientes que já fizeram lipos, por exemplo, e ficaram com retrações. Endermologia é essencial, mas não basta só a endermologia. Então a indústria inventou esse treco aqui, tá vendo? É uma ponteira. Quando a gente liga, a gente vai selecionar, deixa eu voltar aqui, eu seleciono isso aqui. Lembram do Agnes, que tem a radiofrequência? Essa ponteira aqui, que é essa, claro que ela está desligada, ela vai emitir a tecnologia que se chama radiofrequência. A radiofrequência, como eu falei para o outro aparelho, ela aquece. Quando a radiofrequência aquece, ela destrói colágeno ruim e ela produz novo colágeno. Então, para a pele, de um modo geral, no corpo, isso aqui é básico. Mas, além disso, a gente tem a endermologia, que ajuda, então, nas retrações. E para completar o negócio, a gente ainda tem a associação desse aqui. Ó, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou fazer o ultrassom.
Esse ultrassom, ele é assim especialmente bacana para, por exemplo, aquelas gorduras na região posterior do braço, por exemplo, naquelas gordurinhas que se insistem em acentuar o processo da celulite, gordurinhas localizadas em geral. Depois de uma lipo, que às vezes fica um pouco de gordura. Então, essa associação do Trínia para a pele corporal, especialmente bumbum, coxa, raiz de coxa, posterior de braço, abdômen, é uma beleza, porque nós temos então 3 coisas. A endermologia, que é esse cabeçote maior, depois eu tenho o infravermelho, que é esse aqui, que é o médio, cadê? Esse aqui, e depois eu ainda tenho o ultrassom, que é aquele lá. Esse ultrassom, que é esse daqui, ele vai disparar, olha aqui, por exemplo, eu já estava na tela. Esse ultrassom, ele vai trabalhar então tecido gorduroso. Ou seja, a gente tem um combo numa máquina só. Pele corporal, flacidez de raiz de coxa, flacidez de bumbum, a flacidez de um modo geral, trabalha muito bem. Oi Denise, que bom que você está aí, que legal. Oi Catarina. Catarina Ferraz, é acadêmica de medicina da Católica, ela me ajudou hoje lá de manhã a preencher minha ficha para fazer minha vacina. Muito obrigado, minha querida, sempre bem-vinda. Sayonara, sempre um prazer ter você aqui. Denise, querida, Denise das Graças, uma pessoa ótima. Olha, só tem gente boa, hein? Por isso, eu vou contar todos esses segredos para vocês que vocês merecem. Hi, Mira Houston! Oh my goodness! I'll be in Dubai. I think I'll be there in June, maybe. Dona Mira Houston é minha paciente de Dubai. Ela está morando no Canadá agora e a gente se vê de vez em quando em Dubai. Oh, Mira, yes, I miss you too. One day I go to Canada to see you again, but I want to see you again in Dubai. Thank you so much for being here with me. Thank you so much. Bom, gente, desculpa então, é isso aí. Além do que, o Trínia tem um negocinho muito interessante que é isso aqui. Olha aqui, eu estou falando de corpo, mas essa ponteira, que é essa pequenininha, ela emite uma radiação, uma radiofrequência especial para colágeno de face e para cabelo. Ajuda muito, isso chegou há pouco tempo agora. Eu ainda tenho uns cabelinhos aqui, porque eu uso PRP e tudo, mas isso aí também funciona muito bem. Thank you, my dear Mira. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bom, e agora para terminar, a gente está falando de flacidez corporal. Muito bem. Para pele, para celulite, para gordurinhas localizadas, Trínia is the name. Só que aí você vai me dizer, tá bom, tudo bem, você falou lá no início que flacidez, a gente tem que pensar em músculo e pele, não é? Pois é. Então agora, para falar em músculo, a gente tem que trabalhar o tecido muscular. E aí, gente, não dá. Tem a última palavra em estímulo de fibra, que a gente não estimula na academia. São fibras especiais, diferentes, para dar o tônus, a forma, que é o CM Slim. Tchá, 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 tchá. Esse bonitinho aqui, ele chegou há pouco tempo. Eu adoro o CM Slim. Sabe por quê? O CM Slim... Oh, Mira, thank you so much. Gisele, sempre um prazer ter você aqui. Thank you, Mira. Thank you so much. Mira, this is CM Slim. I think you have here, there in Canada, but we have in Dubai. It's the best one for muscle hypertrophy and muscle treatment. You should try this in Canada or even here in Brazil. Come here. Bom, gente, olha, o CM Slim, ele é um programa. Ele tem, tá vendo essas duas coisas aqui? São as bobinas, são duas que a gente coloca na região que eu quero trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui. Homem ou mulher? Então, vamos dizer homem. Eu selecionei. Aí eu posso trabalhar abdominal, ombro, o glúteo, a parte posterior das coxas e a panturrilha e a parte anterior das coxas, né? Então vamos supor, por exemplo, eu vou trabalhar o meu abdômen. Aí eu vou querer, existem dois tipos de protocolos para homens e mulheres. Para os homens, quando a gente fala que quer hipertrofia, eu quero hipertrofiar meu braço, meu bíceps, ou então meu tríceps, ou então meu glúteo, ou então meu abdômen ficar trincado. A gente vai usar um programa que vai fazer um combo, chama-se Hércules.
Ele vai trabalhar hipertrofia e também tensão. Então, para as mulheres é a Vênus, e para os homens e mulheres depois, só para manter, a gente tem mais 2 programas. Então, olha que bacana. O meu paciente me fala, olha, eu quero trabalhar então meu abdômen e eu quero trabalhar hipertrofia. Muito bem. Não, eu não quero hipertrofia, eu quero força. Muito bem. Ou então, eu vou fazer um combo que é a associação de 2 dessas tecnologias, ou um combo 2, que são outras associações. Eu vou aumentar o nível, por exemplo, o máximo é 10, eu estou fazendo, nunca tive gominho na barriga, pois eu não estou tendo gominho agora, fantástico, 58 anos, com gominho, né, Denise? Ô, Denise, que bom, que legal, você está fazendo, que bom que você está gostando. Olha, você sabe que você já é uma escultura em pessoa, né? Lógico que o Semi-Slim para você vai só fazer uma manutenção. Sabe assim quando eles pegam a Vênus de Milo lá no Museu do Louvre e levam lá só para polir, para dar um brilho a mais? Isso é você com o Semi-Slim. Só para aumentar ainda mais seu brilho, que você sabe que tem. Não é? Não é, Karina Fonseca? Que bom que você esteja aí. Gente, só para terminar então, o Semi-Slim é isso. Ó, a gente pode fazer, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Bom, mulher. Então, mesma coisa, abdômen, ombro, força, hipertrofia. As sessões são de 30 minutos. Essas 2 bobinas, então, elas vão ficar sobre a área que a gente está trabalhando. E durante esse período a gente vai estimular, então, a musculatura. Então, gente, olha, é o seguinte. Eu não vou tomar muito seu tempo. Flávia, Uchoa, Mascarenhas, querida amiga. Gisele Bose, Sayonara, Denise, muita gente querida, Alice, Mira Houston. Olha, eu gosto muito de falar para vocês, porque eu sei que vocês sabem o que é bom, que vocês gostam do que é o melhor. E a gente, modéstia à parte, aqui em Dubai, a gente tenta ter o que tem de melhor na medicina. Porque a tecnologia avança, a informação é livre, todo mundo sabe de tudo, e é por isso que a gente está aqui tomando o tempo de vocês. Mas enfim, então olha, só para terminar, os 4 fantásticos. Flacidez de face, a gente vai fazer Ultraformer, que é esse aqui, o maiorzinho. Não parece aqueles 2 do Guerra nas Estrelas, aqueles 2 computadores, um dourado, um redondo? Pois é, tá parecendo. Agora, não fala que eu tô parecendo o Chewbacca, hein? Pelo amor de Deus. Pelo menos aquele cara, aquele piloto da nave, né? Melhorzinho. Então, olha, flacidez de face, gente. Ultraformer, que é esse aqui. E depois, aquele outro lá, que é o Agnes. Ultraformer, tecnologia de ultrassom, esse aqui. Ultrassom, Agnes. É radiofrequência associada a microagulhamento. Muito bem. Corpo. Pele. Esse aqui, baixinho. Pele, celulite, gordura localizada, pós-operatório de lipo com retração, trínia é o nome do negócio. E depois, para musculatura, para hipertrofia muscular, aumento da força, deixa eu ver o que é mais, tônus, esculpir seu corpo, Semi-Slim. Isso aqui, então, é uma tecnologia de onda eletromagnética de alta intensidade. Isso aqui é em dermologia associada à radiofrequência tópica, mais ultrassom macrofocado, né? Aquele ali, que é esse aqui atrás de mim, ele é o Ultraformer, que é ultrassom focado de alta intensidade. E aquele último lá, que é o Agnes, é microagulhamento com radiofrequência. Tá bom, gente? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, claro, mandem no direct, é sempre um prazer falar com vocês. Bom, Gisele, o Ultraformer é legal, incrível, já fiz muito bem. Gisele, você está fazendo o que tem de melhor. Gorete, muito obrigado, maravilhosa é você. Núbia, que bom. Flávia Uchoa Mascarenhas, um beijo para vocês. Karina Fonseca. Denise, Lilian Alves, oi Lilian, quanto tempo? Magnussen, que bom te ver. Mira, I talked to you early and I want to send you a big kiss. Catarina Ferraz, um prazer ter te conhecido hoje. A Denise, a Alice, quero mandar um beijo também. Bom, a Jéssica está me perguntando valores. Claro que essas coisas a gente tem que falar no privado e obviamente depois de uma avaliação. Não dá para ser assim. Obrigado, Kátia, por você estar aqui também. Quero mandar um beijo também para Magda Beltrão, que eu conheci hoje, uma pessoa muito bacana, com uma energia ótima, como todas vocês. Foi um prazer. Alice, um grande beijo.
Olha, gente, já estou com quase 50 minutos, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão fica uma coisa muito cansativa. É sempre um prazer ter vocês comigo, a clínica de vocês, venham para cá, aqui é um ambiente que a gente tenta fazer o mais agradável possível, para vocês esquecerem essa coisa toda, essa tragédia que está acontecendo. Não é esquecer, porque não pode deixar de usar máscara, não pode deixar de ter distanciamento e nem de usar o gel. E não dá para esquecer 300 mil pessoas que morreram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como eu falei num post, a pandemia ela tem que acabar, a sua autoestima não. Então, claro que de algum modo, quando você se trata, quando você se cuida, isso melhora a sua energia. E energia boa melhora até o sistema imunológico de repente. Tá bom? Prazer falar com vocês, bom final de semana, um grande beijo, obrigado pela companhia e olha, a gente espera com vocês aqui na Clínica de Brasília com a mais alta tecnologia, tentando fazer o melhor para que vocês se sintam ainda mais maravilhosas e insuportáveis. Tá bom? Um beijo, tchau!